tua Bíblia, o livro de Esther. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Esther capítulo 6. Aleluia. 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 Esther vem depois do livro de Neemias. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Livro de Esther, capítulo 6, diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e as leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha notícia de Bigtã e de Teres, os dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está ao pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Amém, irmãos? Vou ficar até aqui, podem se assentar. Aleluia. Foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração, e que essa palavra possa falar ao teu coração. Esse livro de Esther vai falar de uma jovem que no natural não tinha como essa jovem ser consagrada, chamada para ser rainha. E a gente vai ver aqui nesse livro, é um livro tão pequeno, mas tem tantas coisas lindas dentro desse livro de Esther, porque Esther, era improvável acontecer o que aconteceu na vida de Esther, mas a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu da rainha Vasti. Havia uma festa e o rei mandou com que ela se apresentasse. Ela não quis se apresentar e o rei ficou furioso, se sentiu envergonhado, e os homens que serviam a ele, que orientavam a ele, disseram para que ele pudesse escolher uma nova rainha. E nesse momento Mardoqueu fala para Esther ir se apresentar, e Esther foi para aquele lugar, ela se apresentou, e a Bíblia vai dizer que ela foi escolhida como rainha. Fala de Mardoqueu, sabendo que Esther estava naquele reinado, ele vivia pela porta daquele reino para saber o que estava acontecendo, como Esther estava vivendo dentro daquele lugar. E tem um momento que Mardoqueu veio a Amã, que era um homem conhecido, era um homem que tinha acesso ao rei, era um homem que, por ele ter autoridade, ele queria que todo mundo que passasse por ele, ou quando ele passasse, se prostrasse para ele. E Mardoqueu não quis fazer isso. E os guardas começaram a se incomodar, porque toda vez que Amã vinha, todo mundo se prostrava, todo mundo reverenciava a ele, menos a Mardoqueu. E eles fizeram questão de falar para Amã que tinha um homem que quando ele passava era o único que não se prostrava a ele. E quando ele ficou sabendo disso, ele ficou com muita fúria. Ele tentou de todo jeito armar uma situação para prejudicar a Mardoqueu. E ele foi até o rei, e ele falou de Mardoqueu, falou do povo judeu, e pediu que o rei enforcasse a Mardoqueu e destruísse todo o povo judeu da cidade de Suzã. E aí o rei assim aceitou. E quando Mardoqueu soube disso, que todo o povo judeu seria destruído, ele mandou dizer a Esther o que estava acontecendo. Ele se entristeceu, ele rasgou as suas vestes, mas o interessante é que veio essa ameaça, mas Mardoqueu não saiu dali de frente do palácio.
E dentro desse intervir, antes disso, Mardoqueu, por estar na porta do palácio, ele escutou uma conspiração. E quando ele escutou uma conspiração que era para matar o rei, ele fez com que essa notícia chegasse até Ester, e aquela conspiração caiu por terra, e os homens que estavam intentando contra a vida do rei Assuero, eles foram mortos. E aí Ester fala para o seu tio convocar um jejum, 3 dias de jejum, para que todo o povo judeu pudesse jejuar. E a Bíblia vai dizer que no 3º dia do jejum, que seria o último dia, Ester iria se apresentar ao rei, e ela sabia que já havia um tempo que ela não estava indo na presença do rei, porque para chegar de frente ao rei precisava ele chamar, ser convidada. E no 3º dia desse jejum, Ester vai diante do rei, e o rei recebe a ela, e ela convida o rei para um banquete e convida Amã também. Por que eu estou falando a respeito dessa palavra? Para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E depois desse banquete, o rei fala para ela: qual é a sua petição? O que você quer? E ela fala: não, eu não quero nada não, eu quero amanhã que você venha de novo com Amã, que eu farei um outro banquete. E o interessante é que aqui no capítulo 6 fala: o rei das crônicas determina honrar a Mardoqueu. Irmãos, havia uma forca, havia um levante, havia uma intimidação, havia uma sentença de morte para o povo judeu. E o interessante aqui no capítulo 6, quando o rei perde o sono, o rei ele só perde o sono depois desse jejum. Depois que acontece esse jejum, depois que aquela província, depois que aquele povo que estava sendo ameaçado, que eles se reúnem para jejuar, para que pudesse aquele laço cair por terra. No 3º dia, a palavra de Deus está falando que Ester se apresenta ao rei. Então a gente vê, irmãos, que o jejum, que a oração, ela move o coração de Deus, sim. E se você tem hábito de jejuar, continua jejuando, porque a gente vai ver aqui nessa palavra que a atitude de Mardoqueu lá na frente, de ter ouvido aquela conspiração, de ter entregado aquela conspiração, no momento ele não foi honrado, no momento ninguém abençoou ele, ninguém lembrou dele, mas no momento certo, no momento da intimidação, no momento de uma sentença de morte, o rei Assuero perde o sono. E ele manda pegar o livro, porque existia um livro, que todos os feitos, eles escreviam naquele livro. E ele perde o sono, e ele pega o livro, e os homens começam a ler. E fala desse momento, da atitude de Mardoqueu. E ele pergunta o que foi feito com ele. Que tipo de honra? Ele foi abençoado, e o jovem fala: não fizeram nada com ele. Irmãos, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Vale a pena servir ao Senhor. A gente vê aqui a fidelidade de Deus. Irmão, você está plantando coisas boas diante do Senhor, na presença do Senhor. No momento certo nós vamos colher. Porque o que eu estou vendo aqui nessa palavra hoje, eu estou vendo que no momento mais difícil de Mardoqueu, aonde Amã achou que ele seria enforcado, aonde Amã achou que iria destruir o povo dele, aí o rei perde o sono. O rei vai reverter aquela situação sem saber do que estava acontecendo com aquele homem, mas foi necessário um povo se unir, foi necessário um povo estar jejuando, foi necessário um povo estar em oração. E às vezes a gente pode pensar aqui: mas aqui teve muita gente jejuando e orando, eu sou sozinha. Porque às vezes a gente: mas eu sirvo o Senhor, os meus filhos não servem, o meu marido não serve. Mas irmãos, isso não quer dizer nada. O importante é a intenção do nosso coração. O importante é entendermos a palavra. O importante é o momento que a gente sabe que a gente precisa estar em oração e jejuando, porque a Bíblia vai dizer que tem cascas de demônio que é só com jejum e oração. E a gente vê Amã aqui furioso, querendo destruir, porque era um homem vaidoso, porque queria ser aclamado até mais do que o rei. Ele não admitiu que Mardoqueu não ficava rendendo
nem se prostrando para ele. E ele começou a querer intentar contra o povo judeu, o povo do Senhor, o povo que o Senhor escolheu. Mas a gente vê aqui nesse momento o rei perdendo o sono para lembrar que tinha um homem que tinha tido uma atitude com que o rei não pudesse ter sido destruído. E eu tenho certeza que Deus não se esquece dos nossos feitos. Deus não esquece da tua caminhada. Deus não esquece da tua oração. Deus não esquece da tua renúncia. Deus não esquece do momento que você está se relacionando com Ele, falando com Ele. Porque a Bíblia vai nos dizer que tudo Ele vê, irmãos. Tudo Ele sabe. Tudo Ele ouve. E aqui a gente vê o Senhor usando esse homem. Mardoqueu nem sabia o que estava por vir, mas o Senhor já sabia. E esse feito, essa atitude que Mardoqueu teve, fez com que no momento que ele precisasse de socorro, viesse o socorro dos céus através do rei. Porque eu acredito que naquela noite que ele perdeu o sono, porque Amã já tinha determinado um dia para enforcar Mardoqueu. E foi nesse momento que esse homem perdeu o sono e começa a ouvir o que Mardoqueu tinha feito. E chama Amã, seu inimigo, e começa a falar: o que eu posso fazer para honrar um homem que abençoou o reino? E Amã achando que era para ele não estava satisfeito com o que ele tinha não. E ele começar tudo aquilo que ele queria para ele foi falando para o rei. E depois ele teve que pegar Mardoqueu, botar no cavalo, botar as vestes, botar o anel para andar na cidade. Irmãos, nós precisamos entender da fidelidade do Senhor, porque eu creio que o Senhor é poderoso para visitar homens e mulheres e lugares a nosso favor. Eu creio que Deus é poderoso para tirar sono de pessoas que precisam de repente assinar papéis a nosso favor. Porque quando o Senhor estava me dando essa palavra, era isso que o Senhor estava falando ao meu coração. Porque quando chegar no momento certo, o Senhor vai tirar o sono de alguém a nosso favor. O Senhor vai motivar alguém a assinar aquilo que você precisa. O Senhor vai fazer que alguém se lembre de nós. O Senhor vai soprar o nosso nome para algum lugar. E assim nós precisamos crer, porque essa palavra nos dá respaldo de lembrarmos e entendermos que esse Deus é poderoso. Porque aqui só mesmo o Senhor para tirar o sono do rei Assuero, para que ele pudesse abençoar Mardoqueu, para que ele não fosse enforcado, para que aquela situação, que aquela conspiração que ele tinha armado não pudesse ter efeito. Ainda que a forca estivesse lá, ainda que aquele homem estivesse intimidando e ameaçando a Mardoqueu, Mardoqueu não sai dali fugido, Mardoqueu não sai dali corrido, ele permanece na porta do palácio, ele permanece ali chorando, ele permanece ali em oração, ele permanece ali com roupa de saco, porque ele estava triste com aquilo que estava acontecendo. Mas Deus não se esqueceu da atitude dele, e eu tenho certeza que Deus não vai esquecer das nossas atitudes. Eu não posso crer num Deus, porque a palavra vai dizer que Deus não fica devendo nada a ninguém, que Deus não vai ficar devendo nada a ninguém, como nunca ficou devendo algo a alguém. Então eu tenho que crer que a nossa caminhada, que a nossa atitude, que o nosso comportamento, que as nossas renúncias agrada o coração de Deus. E graças a Deus que nós temos visto o cuidado que Deus tem tido com cada um de nós, mesmo sabendo que a gente vai falhar, mas a gente vê aqui o cuidado que Deus teve com Mardoqueu. Olha o laço, olha a forca, olha a intimidação, olha a situação. Eu não sei se você está sendo intimidado, eu não sei que tipo de situação, porque são tantas coisas. Como eu disse, às vezes a gente precisa. Eu fiquei pensando quantas pessoas, irmãos, já não enviaram currículo. Não está precisando de um socorro. Quantas pessoas não têm causa na justiça? Quantas pessoas não têm causa no Ministério de Trabalho? Quantas coisas estão presas, amarradas, que o Senhor precisa começar a movimentar a nosso favor? E a gente crê que Deus é poderoso para fazer isso. Eu creio que Deus é poderoso para fazer com que o seu processo apareça para alguém e ele possa ser assinado para você receber a tua vitória, porque era isso que o Espírito Santo de Deus estava falando ao meu coração. E graças a Deus que a gente precisa meditar na palavra e tomar posse daquilo que o Senhor está fazendo, porque Ele é o Deus do impossível.
O nosso Deus, Ele é fiel. E graças a Deus, essa semana eu tive respostas de orações que é muito lindo. E depois vocês vão ficar sabendo quando vocês ouvirem os testemunhos dos irmãos. Porque Deus, Ele é fiel, irmão. Deus continua sendo fiel. Então não importa que tipo de situação você possa estar vivendo. Continua fazendo a vontade do Senhor. Continua seguindo aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. Porque na maioria das vezes vem a intimidação, a gente se sente acuado, a gente se sente amedrontado. Tudo isso faz parte da nossa vida. Mas nós não podemos parar. Porque ali a única coisa que Mardoqueu poderia fazer era sumir de frente daquele palácio. Porque veio uma sentença de morte. E ele poderia ter ficado até entristecido, muito mais entristecido, porque a morte não era só para ele. A morte era para todo o povo que estava em volta daquele reino. Então ia prejudicar famílias, ia prejudicar jovens, adolescentes, casais, anciões. Porque ele não intentou só contra Mardoqueu, não. Ele queria destruir o povo de Deus. E nós sabemos que existe um adversário tentando contra a nossa vida, se levantando, se apresentando, nos intimidando, querendo nos destruir. E muitas das vezes, irmão, é uma destruição, que é uma destruição espiritual, porque ele quer trazer um cansaço, ele quer trazer um esgotamento, ele quer trazer dúvida, ele quer trazer incerteza, ele quer ficar sugestionando que Deus é esse que você está desempregado, que Deus é esse que você está doente, que Deus é esse que você está passando essa situação. É o mesmo Deus que pode mudar essa situação, é o mesmo Deus que pode reverter essa situação. É o mesmo Deus que não perdeu o controle da minha vida. E é isso que nós precisamos entender. Porque aqui Amã estava achando que ele estava fazendo tudo de acordo com aquilo que ele desejava, que era destruir, que era prejudicar um homem que ele sabia a quem ele rendia, a quem ele adorava, a quem ele glorificava. E graças a Deus, irmãos, nós adoramos e glorificamos, nos rendemos ao Deus vivo, Deus poderoso, não ao homem. Porque a Bíblia vai dizer que o homem ele pode até nos matar, o nosso corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito já tem um dono. Aleluia. E graças a Deus por isso. E nós vemos nessa noite o Senhor falando, não se preocupa. Eu posso tirar o sono de quem quer que seja a teu favor. Não se preocupe, ele não chegou atrasado. No momento que Mardoqueu entregou aquela conspiração, não era o momento dele ser abençoado, mas ficou algo escrito no livro, ficou algo separado, para quando tivesse no momento certeiro, o Senhor ele não erra endereço. O Senhor não chega atrasado. O Senhor vai sempre chegar na hora certa. E quantas das vezes nós temos visto o Senhor chegando na hora certa com o escape, com o livramento, com a provisão, com o socorro, com a voz dele, para nos acalmar. Então não importa que tipo de forca. O importante é permanecermos na posição a qual o Senhor tem nos colocado. E a posição de Mardoqueu era permanecer diante do palácio. Porque Esther já estava ali. Esther já era rainha. Mas ele tinha uma responsabilidade sobre a vida de Esther. E ele permanecia por ali, por perto, para saber o que estava acontecendo com a vida de Esther naquele lugar. E o Senhor levou aquela menina para aquele lugar. Porque tem um momento que quando Mardoqueu manda essa notícia para Esther, Esther fica um pouco mexida, Esther fica querendo se esquivar daquela situação e ele fala, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou nesse lugar. Irmão, vai ter lugares que o Senhor vai nos colocar para que algo venha acontecer. Às vezes o Senhor vai abrir uma porta de trabalho, vai te levar para um lugar. Às vezes é por uma só vida, às vezes uma só pessoa que está ali, que é filho da salvação. Mesmo que possa estar fazendo tudo errado, o Senhor vai te levar para aquele lugar para que você fale do amor do Senhor. Para que você testemunhe a grandeza desse Senhor. E o tio dela fala, quem sabe não é por isso que o Senhor te colocou ali, porque graças a Deus o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Graças a Deus que tudo Ele sabe. Então tem coisas na nossa vida que Ele sabe que está por vir, que Ele já preparou o escape e o livramento para que na hora certa venha assim com
possa visitar lugares a nosso favor, vidas a nosso favor e tocar em tudo aquilo que o diabo acha que aprisionou, acha que já escondeu, seja documento, seja papel, seja o que for. Que nessa noite que o Espírito Santo de Deus vá a esses lugares a nosso favor e que nós possamos ser surpreendidos para glorificar o nome do Senhor, porque foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, foi isso que o Senhor falou comigo. E o nosso Deus, Ele é fiel. Eu não sei aonde Ele precisa ir a teu favor, eu não sei a quem Ele precisa tocar a teu favor. Eu sei que no momento que Amã achou que ia enforcar Mardoqueu, aquela forca serviu para ele, serviu para sua casa. Porque tudo aquilo que ele desejou contra Mardoqueu aconteceu na vida dele. Então a gente vê dentro dessa palavra, dentro do livro de Esther, um Deus de justiça, um Deus que é fiel, um Deus que não dorme, um Deus que não chega atrasado, não se sinta intimidada, continua confiando no Senhor, continua dependendo do Senhor. Porque Mardoqueu continuou dependendo. Mardoqueu não deixou aquela intimidação, não deixou aquela forca, não deixou aquele homem maligno. Porque se você for ver, se você for ler, tem um momento que depois que Amã é convidado para o jantar, porque só é convidado Amã e o rei Assuero. E a Bíblia vai dizer que ele, eu vou ler aqui, no capítulo 5, no versículo 13 diz assim: porém tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Ele era um homem que ele tinha poder, ele era um homem que ele tinha autoridade, ele era um homem que ele tinha posse, mas ele fala, isso nada está me satisfazendo, porque ele queria a morte de Mardoqueu. E quantas pessoas, às vezes, irmãos, não começam a perseguir o outro, querendo destruir o outro de todas as formas, de todas as maneiras. O que mais a gente tem visto é isso. Mas esse homem, Mardoqueu, ele era um servo do Deus vivo, do Deus poderoso. O Senhor conhecia Mardoqueu, o Senhor conhecia a caminhada de Mardoqueu, as atitudes de Mardoqueu. E o propósito que Deus tinha para Mardoqueu não era a morte. Ainda que ele viesse até morrer um dia, mas não seria dessa forma, não seria dentro dessa conspiração de Amã. E a gente vê um homem que tinha tudo para seguir a vida dele, que tinha tudo para ser feliz, mas aquele intuito de querer prejudicar o outro não trazia alegria com tudo que ele já tinha conquistado. Quantas pessoas não são assim nos dias de hoje? Já tem bênçãos, tem conquistado, tem realizado coisas, mas não se satisfaz, continua tentando prejudicar aquele que às vezes nem tem na mesma proporção que ele tem. Então a gente sabe que é algo maligno, mas nós vemos aqui o livramento e o cuidado de Deus, e que nessa noite que o Espírito Santo de Deus, que esse Deus vivo possa visitar a nosso favor, visitar em prol da tua causa, da minha causa, da causa que nós temos colocado diante do Senhor, porque eu creio num Deus que cumpre promessas, eu creio num Deus que quando Ele fala porque Ele pode. E quando Ele fala, Ele faz. Eu tenho visto o Senhor fazendo grandes coisas. Eu tenho visto o Senhor cumprindo as promessas dEle no tempo dEle, no momento dEle, na hora dEle. Eu tenho visto tudo isso acontecer e isso alegra o meu coração. Servir um Deus que é fiel, servir um Deus que é justo, servir um Deus que tem cuidado de cada um de nós, servir um Deus que tem nos motivado a não desistirmos, a não pararmos, porque nós confiamos nesse Senhor. Porque ainda que nós possamos querer bênçãos materiais, que todo mundo quer, mas a maior bênção nós já temos, que é a nossa credencial de eternidade, é o nosso nome escrito no livro da vida. Nós já temos um Deus que a gente sabe que Ele pode dar uma ordem a nosso favor. Então, graças a Deus, nós nos sentimos abençoados, porque temos esse Espírito Santo de Deus que tem nos guiado, que no momento da nossa aflição, da nossa angústia, Ele vem com uma palavra para nos aquietar. Então que nessa noite, que esse Senhor, que tirou o sono do rei Assuero, possa tirar sono de pessoas a nosso favor, porque aqui não era, o Senhor não estava tirando o sono do rei Assuero para prejudicar alguém, não. Ele estava tirando o sono daquele rei para que ele pudesse
abençoar a Mardoqueu, exaltar a Mardoqueu naquela cidade, fazer com que aquele homem pudesse ser conhecido, um homem que estava ali com um pano de saco, chorando, dado como um mendigo na porta do rei. De repente aquele homem sai assentado no cavalo do rei, com as vestes reais, sendo honrado, sendo glorificado. Creia, o Senhor diz na palavra dele que de vergonha dupla honra. Creia que Deus tem honra para cada um de nós. Creia que Deus não esquece dos teus feitos, das tuas atitudes, do teu comportamento, do teu deitado, do teu levantado, do teu falar. Tudo Deus está vendo, tudo não passa desapercebido para esse Senhor. E é esse Senhor que, quando for o momento e a hora certa de chegar, de nos abençoar, de sermos exaltados, eu tenho certeza, não tenho dúvida que o Senhor fará. E que nessa noite, guarda essa palavra no teu coração. Ministra, reflete através dessa palavra. Vê que a vida de Esther era uma vida improvável. Não tinha como aquela menina, uma menina que não tinha pai, não tinha mãe, que foi criada pelo seu tio, uma menina que era judia, uma menina que não tinha posse, entrar naquele reino e ser escolhida como rainha. O nosso Deus ainda tem bênçãos de rei e de rainhas para cada um de nós. Eu creio, irmãos, porque eu tenho que crer nessa palavra. É essa palavra que me motiva, é essa palavra que me coloca de pé, é essa palavra que me traz esperança. Então é nessa palavra, eu creio que o Senhor ainda tem bênçãos de princesas, de reis, de rainhas para cada um de nós. Eu creio que o Senhor ainda tem lugares para irmos, para nos assentarmos em mesas onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Que muitos falarão, como que pode ele ter chegado aqui, como que pode ela estar nesse lugar? Mas o nosso Deus é poderoso, ele faz. Porque ele tirou o sono do rei Assuero e não deixou com que Mardoqueu fosse destruído. E eu creio, irmãos, eu sempre digo, só vai acontecer na nossa vida aquilo que Deus permitir. Aquilo que Deus permitir. Porque o nosso compromisso tem sido com Deus vivo, Deus poderoso, Deus soberano. Ainda que a gente às vezes falhe em algumas coisas. Ainda que a gente tropece em algumas coisas, porque nós somos humanos. Eu sempre digo, nós somos pecadores, nós só não vivemos na prática do pecado, porque a nossa carne ela não se converteu e nem vai se converter. O que mortifica a nossa carne é o Espírito Santo através da oração, através do jejum, para que essa carne possa ser mortificada, para que ela não venha despertar. Porque tem momentos que ela quer despertar de novo, mas ela tem que permanecer mortificada. O Espírito Santo é que tem que falar mais alto e o nome do Senhor continuar sendo glorificado. Vamos ficar de pé e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está pedindo, eu não sei a que lugar o Senhor precisa ir a teu favor, eu não sei se é na justiça, tantas pessoas com causa trabalhística, tantas pessoas com causas que precisam ser decretadas, assinadas, tantas pessoas que precisam liberar algo para nos abençoar, tantas portas que precisam ser abertas, tantos currículos que você já enviou, mas que nessa noite que o Espírito Santo de Deus venha fazer um movimento diferente a nosso favor, em favor dessa obra, porque o Senhor sabe das nossas necessidades. Você não tem vindo aqui à toa não, você não tem vindo aqui em vão não. Existe um Deus que tem estado nesse lugar, e eu só tenho que agradecer com os feitos desse Senhor, e eu sei que grandes coisas Ele tem feito, por isso estamos alegres, por isso não deixamos que a adversidade, que as circunstâncias, que os levantes, as intimidações venham abafar o nosso louvor e nem a nossa adoração. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa trazer à tua memória aquele processo que você já deu como esquecido, aquele processo que você está esperando, que você está aguardando. Começa a orar por ele de novo, começa a orar por essa porta, começa a orar por essa situação que você já está desmotivado, que você acha que já não tem solução, porque o médico por excelência se encontra, o juiz por excelência se encontra, o advogado por excelência se encontra, e tem sentença que o Senhor é poderoso para
favor. Que o Senhor venha soprar o nome de cada um de nós, onde Ele precisar soprar. E que o Senhor possa ser glorificado. E que possamos entender, foi o Senhor quem fez essa obra. Porque se você for ler esse livro de Esther, você vai ver que aquela forca que foi preparada para Mardoqueu não teve efeito na vida dele. Você vai ver que depois o Senhor dá estratégia, e a gente vê que aquele povo é livre. Aquele povo não passa por aquela morte, por aquela destruição. Porque ainda que o rei não pudesse revogar aquilo que ele já tinha assinado, o rei autorizou que eles aprendessem a guerrear. O rei abençoou para que eles pudessem lutar, e eles se prepararam para uma guerra, e Deus deu vitória. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é soberano. E que nessa noite, no nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração. Toma posse, Senhor, se o Senhor pode despertar, se o Senhor pode visitar, se o Senhor pode soprar, se o Senhor pode dar vitória naquele processo, naquele papel, naquele currículo. Eu vou crer nessa palavra. É uma palavra profética. Recebe essa palavra profética, porque foi isso que o Senhor falou ao meu coração. Libera essa palavra para a minha igreja. E eu creio. Recalabassuri cantarabalabaxéia, recalabassuri cantarai, que o Senhor vai me surpreender. Eu creio. Recalabassuri cantarabalabaxéia, que o Senhor recai de cantarabalabaxéia nessa noite. Recalabassuri cantarabalabaxéia está visitando, está indo em lugares a nosso favor, e vamos glorificar o nome do Senhor. E essas pessoas que ouvem, que assistem, também estão sendo visitados, abençoados, e o Senhor vai fazer aquilo que Ele tem que fazer. Porque o que cabe a nós, nós já estamos fazendo. O que cabe a nós temos feito. O que cabe a nós temos feito, nós temos obedecido. Nós não estamos olhando para a adversidade, nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos tomando posse da palavra que Ele tem liberado para cada um de nós. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse para aquilo que eu preciso. Eu tomo posse para aquilo que a igreja precisa. Eu tomo posse para aquilo que meus irmãos precisam. Eu tomo posse para aquilo que cada casa precisa, cada família precisa, cada casal precisa, cada jovem precisa, cada adolescente precisa, cada criança precisa, cada ancião precisa. Eu tomo posse para tudo aquilo que a tua igreja na terra precisa. Eu tomo posse para aquilo que a nossa nação precisa. Eu tomo posse para aquilo que cada estado dessa nação precisa. Eu tomo posse da tua palavra, porque a tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Graças a Deus não andamos mais em trevas, andamos na perfeita e maravilhosa luz. Andamos na luz, andamos na luz, não andamos mais como cegos, não, porque o Senhor abriu o nosso entendimento. O Senhor tirou a nossa cegueira espiritual, e hoje nós estamos andando na luz do Senhor, na luz do mundo, na luz que faz a diferença, na luz que onde chega, onde tiver escuro, o Senhor consegue clarear todo o ambiente, dissipar as trevas, dissipar tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Vem, obreiro André.